Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É bom estarmos na casa de Deus, amém, irmãos? E, acima de tudo, ouvir da sua palavra, amém? Creio que os irmãos tenham sido abençoados até aqui, amém? Irmãos, o pastor, de facto, pregar diante do mestre é assim mais difícil, não é? Pregar assim, uma pessoa fica mais nervosa. E, de facto, eu tenho o privilégio de hoje de partilhar com os irmãos dos que, se calhar, eu tenho a total certeza que este é o meu capítulo favorito da Bíblia. Porque, de facto, sem a presença do Espírito Santo em nós, e se não for o Espírito Santo a operar na nossa vida, não conseguimos ter a certeza, nem podemos ter um deslumbre nem sequer do nosso futuro. Mas aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário é como se depois viesse o Espírito Santo e rematasse isso no nosso coração e dissesse, olha, é isto, Ele alcançou por ti, confia e espera em mim. Amém? Irmãos, vamos abrir em Romanos 8. Romanos 8. E vamos só ler muito rapidamente do versículo 1 ao versículo 12, para depois darmos a ênfase para o dia de hoje, amém? E eu hoje gostava de falar acerca da obra do Espírito Santo nos filhos de Deus, amém? O que é que o Espírito Santo faz em nós? Se eu sou crente no Senhor Jesus, confessei-lhe a minha vida, então eu hoje decido viver para Ele. Então, mas eu para ter esta consciência, o que é que o Espírito Santo faz em mim? Nós vamos nos debruçar acerca disso mesmo hoje. Então diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Até aqui a palavra do Senhor. Amém, irmão? Podemos dizer que o capítulo 8 de Romanos ele é o grande capítulo do Espírito Santo. E este capítulo dá-nos a garantia que através da pessoa do Espírito Santo e também através da pessoa de Jesus Cristo nós somos totalmente libertos. Ou seja, nós temos visto isto e no contexto, e o pastor tem falado muito disto. A Carta aos Romanos vem-nos explicar uma coisa que é fantástica. Olha, não é por tu observares a lei que tu vais conseguir ser salvo. Porque em primeiro lugar tu não o consegues por ti mesmo. Porquê? Porque tu és pecador. Porque a lei do pecado e da morte opera dentro de nós. Mas este capítulo vem-nos dizer outra coisa. Olha, por meio de Cristo Jesus tu estás totalmente liberto. Mas tu necessitas de alguém para te dar a força, para te capacitar e para te manter dentro desta salvação. Então o Espírito Santo neste capítulo, irmãos, ele é mencionado mencionado 20 vezes. E ele é apresentado como aquele que nos livra do pecado e da morte, no versículo 2 e 3. Ele capacita-nos também a cumprir a lei de Deus. É Ele que transforma a nossa velha natureza e nos concede força para obter vitória sobre a carne não redimida. É Ele que confirma a nossa adoção como filhos de Deus. E é Ele que garante a nossa glória final. Na nossa vida nós passamos por muitos momentos de altos e baixos, mas graças a Deus pela presença do Espírito Santo em nós. Porque Ele é o garante, não somente que eu sou filho, mas também daquilo que está por vir. Muitas vezes se duvida, né? As pessoas, então como é que está? Como é que vai a sua vida? Olha, só Deus sabe, não sei, vamos ver como é que as coisas vão andar. Mas nós os crentes, nós precisamos de possuir na certeza da nossa salvação isto, que é, eu tenho total certeza de quem eu sou um filho de Deus. Mas como é que eu alcanço esta certeza? É pelo Espírito Santo.
Amém, irmãos? Então, depois de escrever no capítulo 7, lá está, ele falava do conflito entre a lei de Deus e o pecado. No capítulo 8, então ele vem falar disto, das duas realidades que as pessoas podem viver. Então, se eu hoje sou crente em Cristo Jesus, as dificuldades acabaram? As tentações acabaram? Não. Mas parece que às vezes ainda somos tentados com mais força do que éramos antes. Então agora parece que nos são oferecidas duas realidades. Ou eu escolho viver na carne, ou eu escolho viver no Espírito. Então eu tenho uma escolha a fazer diária na minha vida. Senhor, eu quero viver para o Espírito. Eu quero viver no Espírito. Amém? E é interessante, se o capítulo 7 nos falava acerca da lei do pecado e da morte, o capítulo 8 fala-nos acerca da lei do Espírito da vida. E esta lei, sim, do Espírito da vida, liberta-nos do poder do pecado e da morte. Ou seja, a terrível lei do pecado e da morte é assim vencida por uma lei maior em Cristo Jesus. Então, hoje, em mim, eu tenho um que é maior do que aquilo que desde a minha nascença, como ser humano, sempre operou. Eu bem posso tentar observar a lei pelas minhas forças, mas eu vou sempre falhar. Mas se o Espírito Santo está em mim, ele me capacita na totalidade para poder cumprir e fazer a vontade de Deus. Amém? Então é por isso, claro, irmãos, é bom cantar: ou enche-me do teu Espírito. Aleluia. Então, irmãos, lá está. Em Romanos o plano geral é este. Por mais que guardássemos a lei e quiséssemos cumprir para vencer o pecado, por estarmos enfermos pela nossa carne, como nos diz o versículo 3, e em nós operar a lei do pecado e da morte, isso seria impossível. Então Paulo, ao falar das duas formas de viver distintas, na carne ou no Espírito, ele fala aqui acerca de duas coisas. De acordo com a carne ou com o Espírito, destaca que é mediante as nossas ambições, é mediante os nossos interesses ou dedicações, que se determina a condição de estar na carne ou no Espírito. Ou seja, eu tenho duas escolhas. As minhas ambições, aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu me dedico, aquilo que eu me inclino, ou seja, aquilo que eu vou inclinando no meu coração, isso vai determinar onde eu vivo, onde eu estou. Sim, eu já fui liberto. Sim, eu sei que se coloco a minha fé em Cristo Jesus, eu sou totalmente salvo. Mas há uma escolha, há uma fé, há uma carreira para percorrer. E cabe-me a mim ser fiel. Mas aquele que me capacita é somente o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, é muito fácil. Até as crianças entendem isto. As escolhas da carne levam o quê? Levam-nos à morte. E as do Espírito levam-nos à vida. Então, o apóstolo ressalta que morrer para nós mesmos resulta em vida espiritual. Enquanto que viver para nós mesmos leva à morte espiritual. É uma escolha. É uma decisão que eu tenho de tomar. Mas não a vivo sozinho, não a tomo sozinho. E já não a tenho de suportar sozinho. Porque o Espírito Santo, ele está comigo. Então não devemos esquecer, irmãos, que a luta contra a carne é mencionada como uma realidade constante na vida do crente. Muitos acabam por ter ideias ou uma utopia acerca daquilo que é a vida cristã. Mas as dificuldades, as provações, as tentações, elas não nos são negadas. Mas diante desta escolha e diante desta realidade, a presença de Deus, ela é prometida a nós. Então no versículo 13, vamos ler o versículo 13 e diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Então eu tenho uma escolha. E o apóstolo usa aqui um termo muito interessante, ou seja, mortificardes. Ou seja, o processo de mortificar a carne é um processo gradual. E vai resultando na transformação da nossa velha natureza. Ou seja, eu já sou hoje, mas é como se ainda não. Ou seja, há um processo que vai acontecendo em nós. Cumprindo-se assim a promessa de salvação e renovação do nosso coração. Às vezes olhamos muito para o Espírito Santo só de uma forma carismática, mas esquecemos do poder que ele tem de nos transformar gradualmente e a diferença que nós depois podemos fazer noutros lugares. A operação do Espírito não é só dentro de portas, mas também para fora de portas da igreja. É por isso que a igreja, irmãos, ao longo principalmente dos últimos, desde a sua criação, nós principalmente olhamos para o mundo ocidental, nós vemos a transformação que aconteceu na nossa cultura. Porquê? Porque havia um povo que
confessava Jesus Cristo como Senhor e Salvador e tomou para si as suas regras e tomou para si, decidiu para si fazer o quê? Fazer a vontade de Deus. E isso traz transformação. E é claro, irmãos, nós como seres humanos podemos escolher alguma coisa que seja boa. Não, é impossível. Mas o Espírito Santo, Ele nos traz, né? Ele nos abre os olhos, Ele nos abre um novo caminho para vivermos a vida de uma forma diferente. Então, versículo 14, vamos começar a falar acerca da obra do Espírito Santo nos filhos de Deus. Amém? O Senhor tem feito obra em nós? Amém. Então o Espírito Santo diz-nos aqui no versículo 14 que o Espírito de Deus guia-nos. E diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Então, guiados. O que é que isto quer dizer? Não é meramente uma orientação de decisões do dia-a-dia. Às vezes as pessoas dizem: o Senhor dirige-me no viver até nas pequenas coisas. Tudo certo, eu sei que o Senhor Ele é todo-poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ele sabe de todas as coisas. Mas aquilo que Ele nos está a dizer aqui é que não é só uma mera orientação, mas em possuirmos o Espírito Santo como o princípio e a fonte da nossa vida. Ou seja, o Espírito Ele guia-nos a Cristo. Então o Espírito Santo Ele tem este papel fundamental. Se não fosse por intermédio dele, eu não tinha chegado a Cristo. E ainda hoje Ele continua a guiar-me e a dirigir-me para Ele, para o Senhor da minha vida. Amém? E uma coisa eu sei, aquele que nos continuará a guiar por toda a nossa vida. Ele faz promessa, amém? Que Ele estaria todos os dias da nossa vida conosco. E Ele faz-nos uma coisa extraordinária. Ele revela-nos o que temos em Jesus. E revela-nos da sua glória. Conhecemos a Jesus, acreditamos nas Escrituras, confessamos-lo com os nossos lábios, porque Ele se revelou a nós. Porque Ele abriu os nossos olhos. Amém, irmãos? E Jesus ensinava também durante o seu ministério acerca do Espírito Santo. Em João 14, 26, Ele dizia que o Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 15, 26, Ele diz: o Consolador dará testemunho de mim. E em João 16, 14, 15, Ele diz: e Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. E há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Amém? Ou seja, nós, irmãos, temos de crescer na nossa fé e temos de entender que não devemos ser guiados por impressões mentais ou subjetivas ou estímulos para conceder orientações na nossa vida. Nós devemos ter, sim, as Escrituras. Sim, devemos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Senhor, ajuda-me a tomar boas decisões mediante a Tua vontade. E eu sei que quando a nossa vida pende para este lado, quando pendemos para o lado do Espírito, quando as nossas intenções, quando os nossos desejos, eles se inclinam para fazer a vontade de Deus, nós seremos sempre guiados na vontade de Deus, que sempre será a vontade certa. Então Ele guia-nos de forma objetiva. Amém? E Ele guia de forma objetiva aos seus filhos. E muitas vezes por orquestrações de circunstâncias, irmãos, que nós nem sequer imaginamos. Acredito que todos nós que estamos aqui podemos testemunhar ou falar acerca de coisas que Deus já fez na nossa vida e muitas vezes de formas inimagináveis, impensáveis, a forma como Ele dirigiu e controlou todas as coisas. Às vezes para nós parece-nos impossível, mas se é Deus e se é a Deus que nós entregamos a nossa vida, Ele vai dirigir todas as coisas. E nós vemos isso lá em Atos 16, principalmente no versículo 7, quando o Espírito impede Paulo, não é, de pregar na Ásia. E depois, durante aquela noite, ele tem uma visão daquele varão macedónio, olha, passa a Macedónia e ajuda-nos. Às vezes pensamos que as nossas decisões e aquilo que nós queremos fazer, e muitas vezes é de bom coração, e Senhor, mas é para fazer a Tua vontade. Mas muitas vezes não é do agrado do Espírito. Mas cabe-nos a nós ser sensíveis, inclinar o nosso coração a fazer a vontade de Deus, inclinar-nos para as coisas de Deus, inclinar-nos para fazer a Sua vontade. Amém, irmãos? Mas para além disso, o Espírito Santo, para além de nos trazer direção à nossa vida, Ele traz uma coisa fantástica, Ele traz iluminação. Ele traz-nos a revelação das Escrituras, para que se torne compreensível a nós que somos limitados. Temos falado muito disto.
Por nós mesmos nós não conseguimos entender. Por nós mesmos nós não conseguimos entender a profundidade daquilo que onde nós hoje vivemos e a profundidade daquilo que nós acreditamos. Porque somos limitados por causa do nosso pecado. Então Ele revela-nos a verdade. E Ele também nos santifica. Ele possibilita-nos de forma divina a obedecer às Escrituras. Porque de uma forma carnal, pelas nossas forças, é-nos impossível. Mas pelo poder e pela força do Espírito Santo, nós somos capacitados e é-nos dado o privilégio de viver e de fazer a vontade de Deus. Amém? Quando o Paulo fala no capítulo 7, infeliz homem eu sou, quem me livrará, não é? Mas depois ele exclama, graças a Deus pelo meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que este seja em nós, haja este exclamar a cada manhã. Não quer dizer que seja quando abrimos os nossos olhos, mas haja de facto este sentimento de gratidão em nós. Senhor, obrigado pelo teu filho. Porque se não fosse por ti, Pai, quem era eu? Amém? Aleluia. Então, irmãos, quando nós experienciamos a condução do Espírito por estes caminhos, às vezes até parecem, Senhor, mas eu não entendo, eu não percebo o porquê. Mas se é da sua vontade, nós vamos obtendo a certeza que de facto não, eu sei que sou um filho de Deus. Porque de facto o apóstolo diz aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele guia-nos e nós queremos ser guiados pelo Senhor. Amém? Mas para isso eu preciso de escolher. Ou eu escolho viver na carne ou eu escolho viver no Espírito. Tenho uma escolha a fazer. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados na qual clamamos Abba, Pai. Convido dois voluntários, um irmão que possa abrir em Hebreus 2 e que possa ler o versículo 14 e o versículo 15, Hebreus 2, 14 e 15, e outro irmão possa abrir em primeira carta a João, no capítulo 4, versículo 17 e no versículo 18. Hebreus 2, 14 e 15. Podes ler, sim. Assim diz a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comum da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém. Outro irmão que possa ler 1 João 4, 17 a 18. Se alguém encontrou. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes é perfeita a caridade, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Amém. Então neste versículo 15 nós aqui em Romanos 8 vemos quase com um contraste, não é? Vemos temor, mas agora vemos que somos filhos, o que nos faz exclamar depois Abba, ou seja, parece que somos trazidos do temor, somos trazidos do medo, agora para um novo relacionamento com Deus, onde temos esta filiação de amor, de proximidade, de intimidade com Deus. Então, o Espírito torna-nos filhos e não escravos. Ele retira de nós todo o medo da condenação, de tudo aquilo que nos atemorizava antes. Ou seja, para o cristão, o pavor da morte e a sua escravidão espiritual foram destruídas por quê? Por intermédio da obra de Cristo. E o amor que produz confiança elimina o medo. Foi isto que acabámos de ler, tanto lá em Hebreus como em João. Ou seja, hoje amamos a Deus e achegamos-nos diante dele em reverência, sem nos escondermos dele com medo. Porquê, irmãos? Porque já nada nos pode envergonhar, porque eu fui perdoado. O que é que aconteceu com Adão e Eva, quando Deus os chamou no jardim? As Escrituras dizem que eles se esconderam com medo. Mas privilégio nosso é
hoje, que eu sei que me posso relacionar com este mesmo Deus da criação e posso chamá-lo de Pai. Porquê? Porque o Espírito Santo abriu os meus olhos, me fez confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E hoje Ele me traz a garantia e a certeza de que eu sou filho e de que eu tenho um Pai que está nos céus que cuida de mim. Irmãos, somente o Espírito Santo pode trazer esta garantia e esta paz à nossa vida. Há um dos testemunhos que eu guardo com muito carinho no meu coração, de uma irmã na igreja que eu pertencia, lá em Lamega, antes de vir para aqui e estar com os irmãos. E o testemunho daquela irmã sempre me impactou tremendamente. Porque se eu vi a obra do Espírito Santo na vida de alguém, foi na vida daquela mulher. Ela morreu, creio que foi há 2 anos, de cancro, deixou 2 filhos, jovens. E o amor daquela mulher por Jesus era tremendo. Mesmo indo aos tratamentos, mesmo com as dificuldades que ela tinha na sua vida, mesmo com as dificuldades que ela também enfrentou muito na sua família, ela não deixava de proclamar a Jesus. E ela, quando contava o seu testemunho, ela dizia que o dia em que se converteu foi porque ela ouviu isto. No dia em que ela soube que de facto Deus a amava, ela entregou-se totalmente ao Senhor. E foi o amor de Deus que a fez entregar-se totalmente a Jesus. E eu, quando penso nisto, de facto, bem, nós tantas vezes dizemos às pessoas: olha, Deus ama-te, mas isso parece que nada vale. Porque o amor parece que hoje é tão supérfluo, fala-se tanto de amor, mas parece que não se conhece aquele amor verdadeiro. E que, de facto, naquela altura, ela já tinha, creio que naquela altura ela já tinha o diagnóstico, mas quando ela ouviu aquela mensagem, olha, Deus ama-te, transformou totalmente a vida dela. De facto, o medo que ela tinha foi todo lançado fora, porque de facto aquele que é maior entrou e lhe deu a certeza de um futuro, de uma eternidade. E o meu pai, quando o acompanhava nos últimos dias, ela dizia: pastor, eu estou em paz, porque ela de facto ela sabia para onde ela ia. Às vezes queremos a paz só para as coisas do momento presente, irmãos. Mas aquilo que nos espera é muito maior do que aquilo que nós podemos ver ou contemplar aqui. É muito mais profundo aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. E nós muitas vezes esquecemos-nos disso. Ele nos quer dar a paz, Ele nos quer dar esta certeza que tu és filho, que Ele guia a tua vida. E porquê? Isto é possível porquê? Por causa de Jesus. Amém? Deus é bom. Então, irmãos, o medo implica tormento e castigo, algo que os filhos de Deus jamais viverão, porque são perdoados. Podemos dizer isto: eu sou perdoado. Eu sou perdoado. Porque Ele me amou. Porque hoje eu creio. Irmãos, não depende de nós, mas depende sempre dEle. Depende sempre tudo dEle. Aleluia. Então o Espírito não nos faz relacionar com Deus numa atitude de medo ao servi-lo, ou leva-nos a ter uma atitude de escravos, como quando vivíamos debaixo da lei. E nós muitas vezes olhamos para aquelas pessoas devotas e muitas vezes com bom coração e fazem de tudo e mais alguma coisa para tentar agradar a Deus, mas de nada vale. Mas o Espírito quer nos levar a esta relação de intimidade com Deus. E que de facto, Senhor, eu quero te servir, mas ao te servir eu quero fazer a tua vontade. Então, mesmo a servir-te, Senhor, que sejas tu a dirigir a minha vida. E quando é assim, as coisas vão dar certo. Vão dar certo. E aqui fala outra coisa também muito, pelo menos, fantástica. Eu gosto de usar esta palavra. Que Ele é o Espírito da adoção. Ou seja, pelo Espírito, nós somos adotados por Deus como filhos. E adoção, esta palavra emprega um valor muito importante. Porque ela faz essa pessoa, ao ser adotada, desfrutar de uma afeição paterna, mas para além disso, de forma completa, ela passa a reproduzir a imagem daquele da quem o adotou e passa também a reproduzir e a tomar para si, de uma forma digna, a personalidade do pai, ou seja, daquela pessoa que a adotou. Ou seja, a nossa condição não é inferior por sermos adotados, mas tornamos-nos em pé
de igualdade. Então, por meio do espírito da adoção, nós podemos hoje relacionar-nos com Deus de um modo íntimo e carinhoso. Ou seja, podemos lhe chamar de Abba, podemos dizer meu Pai. Uma maneira de uma criança dirigir ao seu pai, não é? Pai, eis-me aqui, Pai, estou aqui, Pai, eu preciso de alguma coisa. E este mesmo relacionamento que nós podemos hoje ter com o nosso Deus, porque Cristo Jesus venceu a morte, porque Cristo Jesus se fez carne, porque Cristo Jesus venceu as nossas tentações, porque Cristo Jesus venceu a morte, Ele torna isto para nós possível. Aquilo que tinha sido quebrado lá no jardim, no início dos tempos, é hoje restaurado e temos comunhão com Deus. Assim podemos nos relacionar com o nosso Pai. E aqui já não há mais espírito de escravidão, mas um espírito de relacionamento com Deus. Um espírito de filiação. Eu pertenço ao meu Deus. E este sentimento de pertença é-me dado por quem? Por intermédio do Espírito. Somente. E nada mais. Amém? Irmãos, para terminar, versículo 16. Fala que o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Se ainda restassem dúvidas que de facto nós éramos filhos e que tínhamos Deus como um Pai, o apóstolo vem agora dizer, olha, ele testifica, e não somente o Espírito, mas também com o vosso Espírito, que vocês são filhos de Deus. E diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Então, é como podemos dizer que isto é quase um duplo testemunho. Ou seja, os dois testificam, tanto o Espírito de Deus como o nosso Espírito. Ou seja, o nosso Espírito sente essa convicção íntima, que é baseada e confirmada pela palavra de Deus, de que somos filhos amados do Pai dos céus. Amém? Então o Espírito Santo, Ele traz-nos e dá-nos esta segurança. Ou seja, tal como uma criança que depende do seu pai, nós hoje passamos a relacionar com Deus nestes laços de amor, de amizade e de confiança. E isto é criado por quem? Pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo assegura-nos isto, transmite-nos a convicção íntima de que somos totalmente filhos de Deus. E isto é-nos dado por duplo testemunho, tanto por parte do Espírito Santo como no nosso Espírito. É-nos dada esta garantia de que eu sou filho. E é o Espírito que confirma a validade da nossa adoção, tal como era requerido no tempo romano por mais de 7 testemunhas. Então, se restavam dúvidas, então, olha, o Espírito testifica, o Espírito garante, tu és filho de Deus. E como? O que será isto? Será uma voz íntima ou mística dentro de nós? Não, mas pelo fruto que se produz em nós. O pastor Luís falou uma frase e eu não me esqueci. Gostei bastante, até apontei. Que dizia que sermos cristãos e sermos salvos é mais do que uma crença. Mas isto leva-nos a praticar bons frutos. Já o Senhor Jesus dizia, não é, acerca dos falsos profetas e tudo mais, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, não adianta eu dizer que sou se eu não mostro no meu fruto, na verdade, aquilo que aconteceu dentro de mim, esta nova vida. E em Gálatas 5, 22 e 23 fala-nos acerca dos de quê? Daquele fruto com 9 características. Fala-nos acerca do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Acho que não me esqueci de nenhum. E isto tem de fazer parte de nós. Se de facto eu me inclino para o Espírito e não para a carne, se de facto eu quero fazer a vontade de Deus, estes frutos automaticamente eles vão começando a evidenciar em mim. Porquê? Porque se de facto eu não cogito as coisas da carne, mas aquelas que são do Espírito, eu de facto vou naturalmente produzir estas coisas. Porquê? Porque já não tenho a lei do pecado e da morte a operar na minha vida, mas o Espírito da vida em mim. Então é Ele que me passa a controlar, é Ele que passa a tomar as decisões, é Ele que me passa a guiar, é Ele que me dá confiança, é Ele que me diz, olha, tu és filho, já não és escravo, tu podes te direcionar ao Pai. E Ele confirma que és filho de Deus. Amém, irmãos? E temos deste modo, por meio deste testemunho duplo, a certeza da nossa salvação. Mas não nos esqueçamos também, irmãos, que para além de podermos dar estes bons frutos, em Atos 1:8 Jesus tinha dado a promessa de que do céu Ele desceria, que nos concederia poder para sermos testemunhas. Então, podemos viver vidas cristãs fortes. Amém?
Nem sempre parece assim. Mas eu sei que sou guiado, que sou filho, que já não sou mais escravo e que o Espírito domina a minha vida, eu sei que posso vencer. Eu sei que posso prevalecer, porque Deus está comigo. Amém? Vamos ler mais uma vez o versículo 13 ao 16. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele está connosco. Amém? Que a cada dia, irmãos, inclinemos o nosso coração, coloquemos as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas decisões para fazer a vontade de Deus. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Agradeço a Deus e ao pastor também a oportunidade.